dia! Hoje nós teremos mais um dia de aula. Mas antes de iniciarmos as nossas aulas, vamos ler o nosso verso bíblico que se encontra lá em Salmo 23:4 e diz assim: O mundo pode ser confuso e cheio de caminhos incertos, mas Deus pode guiar você no meio da escuridão e do perigo. Ele será a luz e a sua proteção. Mais uma vez, nós estamos falando sobre a proteção que Deus tem nos dado a cada dia. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor Jesus amado, porque Tu tens nos protegido, nos guardado e nos livrado de todo mal. Dai-nos um bom dia. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos estudar religião. Você vai pegar o seu livro de religião, abrir lá na página 30. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, eu vou ler a nossa história, que eu leio todo o capítulo antes de iniciarmos as nossas aulas. Vamos lá. Diz assim: Sabemos que Deus fez todas as coisas e pessoas. Nós pertencemos a Deus, eu e você. Ele espera que nossa vida esteja de acordo com a sua vontade, porque deseja que sejamos felizes do jeito que ele planejou quando nos fez. Para isso, ele nos deu a lei. Nela está escrito o que devemos e o que não devemos fazer. Já haviam se passado 3 meses desde que os hebreus saíram do Egito e ainda não tinham chegado à terra prometida. A nuvem que os protegiam e os dirigiam avançava cada vez mais em sentido contrário, e eles não entendiam por quê. Deus sabia que o povo não estava preparado para enfrentar os filisteus e por isso precisava conhecer melhor seus planos antes de prosseguir viagem. Deus não libertou seu povo para que se tornasse uma nação como as demais. Ele tinha planos especiais. Os israelitas seriam encarregados de falar do amor de Deus a outros povos, mas, para falar desse amor, precisavam ser pessoas bondosas, obedientes, tinham que aprender a distinguir entre o bem e o mal e escolher sempre o correto. Mas como ser um povo santo, se sabiam tão pouco a respeito de Deus? Durante o tempo que passaram no Egito, esqueceram os ensinamentos que seus pais haviam aprendido. Como o Senhor sabia de tudo isso, resolveu fazê-los conhecer sua lei. Por isso ordenou a Moisés que subisse o Monte Sinai. Durante 2 dias, o povo se preparou para receber a presença de Deus. Lavaram e vestiram suas melhores roupas e também limparam o acampamento. Tudo deveria estar em ordem. No terceiro dia, o Monte Sinai amanheceu com um vulcão, com o cume envolto numa nuvem ardente. Havia trovões e relâmpagos. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aquele era um espetáculo fabuloso e os filhos de Israel estavam assustados. Ninguém deveria se aproximar do monte. De repente, da parte mais alta, ouviu-se um som forte, melodioso e doce. Era a voz de Deus. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então o Senhor transmitiu a Moisés os seus mandamentos. Eles têm apenas 10 regras a serem seguidas. Ele as deu por ordem de importância. Do primeiro ao quarto dia, o mais importante é Deus. O quinto mandamento
Em seguida, vem a família. Do sexto ao nono, as pessoas são importantes. O décimo, por último, as coisas. Em todos eles podemos perceber que o amor deve estar presente em nossas relações com Deus e as pessoas. Em nosso relacionamento com Deus, Ele pede: primeiro, não terás outros deuses além de mim. Só Deus é digno de adoração. Ele deseja ser nosso melhor amigo. Segundo, não farás para ti nem ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Deus quer estar presente no coração das pessoas e tudo que nos impede de adorá-lo é um ídolo. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Todos devem sempre respeitá-lo, o nome de Deus. Ninguém deve jurar em nome dele, nem usá-lo em conversas corriqueiras. Quarto, lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. Esse mandamento é uma lembrança de que Deus é o Criador de todas as coisas e deve ter um dia destinado a adorá-lo e a homenageá-lo. Bom, crianças, essa foi a nossa história, né? Ali dizendo que Deus deixou as suas leis e os seus mandamentos para cumpri-los, né? Então, agora você vai lá para a página 30 e vamos fazer os exercícios que lá estão. O capítulo 12, tema: o amor a Deus. Vamos lá. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, Deus lhe deu importantes regras escritas em 2 tábuas de pedra. Essas regras foram entregues a Moisés e receberam o nome de mandamentos. Primeira questão diz assim: retire da página 83 o texto que se relaciona a cada mandamento a seguir. Você vai lá na página 83, recorta lá o texto e você vai colar ao lado. O primeiro: não terás outros deuses além de mim. Aí você vai colar o papelzinho que está escrito: só Deus é digno de adoração. A segunda, a mesma coisa: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu. Você vai colar do outro lado a outra parte que completa tudo que nos impede de adorar o verdadeiro Deus é ídolo. Assim você vai fazer com a terceira e com o quarto. Vamos para a página 31. A página 31 diz assim: segunda questão. Responda as questões a seguir e coloque as respostas seguindo a ordem do caracol. Letra A. Nome do monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Eu falei lá na história qual foi o nome do monte. Letra B. Número de mandamentos. Quantos mandamentos Deus deixou para nós? Vocês sabem. Letra C. Mandamentos que diz que devemos respeitar o nome de Deus. Qual foi esse mandamento que diz que nós devemos respeitar o nome de Deus? É o terceiro mandamento. D. Deus é o autor da vida, portanto, Ele é o nosso. Também você sabe, Deus, o que Ele é para nós? Ele é o nosso Criador, Ele que nos criou. Letra E. Quantos homens subiram ao monte? Ah, tá muito fácil. Eu falei na história, né? Quem subiu ao Monte Sinai? E aí depois vocês vão escrever aqui no caracol, colocar as respostas no caracol, tá? A terceira diz assim: desenhe de que forma você obedece ao quarto mandamento. Você vai desenhar a forma que você obedece o quarto mandamento, tá bom? Vamos orar?
Vamos fazer essa oração que está no seu livro. Querido Senhor, seja o meu único Deus, ajude-me a colocá-los sempre em primeiro lugar. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe vocês grandemente e os proteja. Beijos, até o nosso próximo encontro.